E se a maternidade fosse, na verdade, um caminho para voltares a ti? Olá, sou a Inês, mãe, coach espiritual, produtora de eventos e apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Neste podcast partilho a minha experiência, histórias de outras mães e conversas com profissionais. Aqui vais encontrar partilhas sobre aquilo que tantas vezes fica por dizer. Bem-vindo ao Ser Mãe Não Agora, um espaço de verdade, escuta e reencontro contigo. Olá, bem-vinda ao episódio de hoje. Gostava muito de falar de um tema hoje que eu me apercebi, sobretudo na gravidez e no pós-parto, o quão importante é. E eu acho que é um tema que é bastante desvalorizado em muitos momentos e também pouco falado, que é a questão do movimento. Ou seja, movimento, exercício físico, acho que pode ser, podemos lhe dar vários nomes, sendo que eu acho que o mais importante realmente é nós ajustarmos à realidade que estamos a viver. Mas, começando por dizer que o que eu aprendi, o que eu sinto, seja nesta gravidez como na primeira gravidez, é que o movimento tem sido, e a consistência no movimento tem sido um elemento muito importante para o meu bem-estar físico e também psicológico, atenção, porque eu acho que quando nós fisicamente nos sentimos capazes, com força, não temos dores físicas, sentimos que conseguimos nos mexer bem, ter mobilidade, tudo isso traz psicologicamente uma série de vantagens, porque no fundo há uma conexão completamente inseparável, não é, entre o nosso corpo e o nosso psicológico, a nossa mente, o nosso ser interior, não é? Então, onde é que eu quero, ou onde é que eu gostava de focar? Eu acho que em primeiro lugar gostava de me focar no ponto de que movimento, mobilidade e exercício são efetivamente, neste momento da minha vida, um elemento do qual eu não prescindo. Ou seja, eu acho, ou aquilo que eu tenho sentido é que, por exemplo, nesta gravidez, eu tive uma primeira fase de gravidez muito exigente e muito difícil, em que eu estava, de facto, muito imóvel. E eu senti que isso teve um impacto muito grande, obviamente, no meu corpo e depois também na minha mente. Mas com isto não quero dizer que eu respeitei completamente, eu não tinha como, fiquei de cama durante bem, uns 3 meses quase, com as náuseas, com a má disposição, com falta de energia, com falta de capacidade física, mas assim que retomei o exercício e, por exemplo, na gravidez, e aqui eu gostava de falar especificamente sobre isto, eu acho que nós temos naturalmente uma série de, digamos, queixas e dores que acontecem por causa da mudança física que existe em nós. E eu acho que uma tendência que nós temos como seres humanos é, quando sentimos uma dor, paramos. Quando sentimos uma dor, não fazemos mais. Quando sentimos uma dor, não exercitamos. E o que eu tenho vindo a aprender é que o caminho pode não ser bem esse. Ou seja, não estou a dizer com isto, atenção, que eu não sou nem fisioterapeuta, nem... eu tenho formação de yoga, mas não tenho, digamos, o lado médico associado e, portanto, nada do que eu estou a dizer é uma verdade absoluta. O que eu estou a dizer é o que eu estou a expor é a minha experiência e também, digamos que ao longo destes anos todos, aquilo que eu tenho ouvido outros profissionais partilharem comigo, não é? E que se, obviamente, identifica comigo. Mas o que eu sinto muito é que nós temos a tendência de, se temos um desconforto, se temos uma dor, paramos. E muitas vezes isso acaba por intensificar e piorar essa dor e esse mal-estar. E o que eu tenho vindo a aprender, sobretudo na gravidez, e já vou explicar um bocadinho melhor o que eu quero dizer com sobretudo na gravidez, é que nós, ao movermos da maneira, digamos, correta, e aqui, por exemplo, na gravidez é super importante que nós façamos apenas exercícios que são direcionados para grávidas, porque nós temos todas essas mudanças a acontecer no nosso corpo e, portanto, por exemplo, exercícios que tenham um impacto muito grande nos nossos abdominais não é saudável, digamos assim. Ou seja, tudo aquilo que nós podemos e devemos fazer são exercícios que têm uma série de coisas em consideração, digamos assim, das características de uma grávida. Pronto.
Mas a mobilidade durante a gravidez, por exemplo, no meu caso, eu posso dizer que tive uma diferença muito grande entre a primeira gravidez, ou seja, entre a gravidez da Sofia e a gravidez que estou a ter agora, que é, na gravidez da Sofia, nessa gravidez eu estava super móvel, com imensa energia, e fiz, digamos, exercícios um pouco mais exigentes, sempre a nível do Pilates, porque é a minha, digamos, paixão, é o que eu gosto, e caminhava muito, fazia muitas coisas que nesta gravidez eu não consigo fazer. Por exemplo, esta questão de caminhar, eu caminho bastante na mesma e aos fins de semana acabo por fazer menos, digamos, mobilidade e exercícios específicos para grávidas e acabo por fazer mais caminhadas, porque estamos em família e é o que nós costumamos fazer ao fim de semana. Mas, por exemplo, por questões por exemplo, eu tenho imensa vontade de fazer xixi imensas vezes por dia, é assim uma coisa ridícula, que na gravidez da Sofia eu não me lembro de ter desta maneira. E, por exemplo, isso impossibilita-me de fazer, se calhar, caminhadas tão compridas. Mais rapidamente eu sinto essa necessidade de parar, de descansar. E, portanto, o que eu quero também dizer com isto é, obviamente, nós temos que ajustar à gravidez que estamos a viver neste momento, não é? Pronto, isto é relativamente à gravidez. E o que eu gostava só de passar é que eu aconselho mesmo muito, tipo, profundamente, a encontrarem algo que vos faça feliz, que vos desafie minimamente, mas sobretudo que vos traga essa mobilidade e esse bem-estar físico, porque eu posso-vos prometer que se vocês fisicamente estiverem em forma, a probabilidade da gravidez ser mais alinhada convosco, ser mais em paz e até mesmo, digamos, para a saúde, para a tua saúde física, para todo o caminho, vai ser muito maior. Depois, movimento na maternidade em geral. O que é que eu sinto muito? É que as nossas crianças exigem muito de nós fisicamente e é muito fácil nós entrarmos num registro de, lá está, assim que temos um minuto, sentamos no sofá e descansamos. E eu acho que isso é super válido e eu não quero de todo desvalorizar o descanso, porque o descanso é, efetivamente, um elemento muito importante na nossa vida em geral e ainda mais, acho eu, quando nos tornamos pais, porque efetivamente toda a nossa energia vai para eles e, no fundo, para todas as outras atividades que nós temos que fazer na nossa vida, seja laboral, seja em casa ou o que for. E, portanto, sem dúvida que eu sou mega, mega apologista do descanso. No entanto, o que eu também me apercebi é que nós desvalorizamos, mais uma vez, a mobilidade e o facto de nós termos crianças pequeninas, sobretudo pequenas, não é? Ou seja, até uma certa idade em que precisam ainda muito de colo, em que pronto, não são completamente autónomas e procuram muito mais este acompanhamento físico, digamos assim, não é? Não estou a falar só de abraços, espero que esses venham até muito tarde, mas estou a falar mesmo desta questão do colo, de brincar no chão, deste tipo de atividades em que nós estamos, no fundo, em posições pouco ergonómicas e pouco boas para nós. Há uma coisa que eu senti que me ajudou imenso ao longo destes tempos, para além, digamos, do exercício mesmo físico, que foi ter uma rotina de alongamentos. E não tem que ser uma coisa mega complexa e mega complicada que nos ocupe 20 ou 30 minutos do dia. Eu não acredito nisso. Eu sou cada vez mais apologista de que menos é mais, consistência é mais. E, portanto, o que eu comecei a fazer muito, muito foi ter uma rotina, às vezes até era à noite antes de dormir, de tentar incluir alguns exercícios que eu considero que a mim me dão uma série de... que me dão, digamos, um bem-estar e um alongamento daqueles músculos e daquelas... No fundo é contrariar as posições menos boas que eu tive durante o dia. E eu acho que este caminho é um caminho, para mim tem sido um caminho de muitos anos. Eu comecei este caminho, digamos, de descobrir como é que o meu corpo se precisa de movimentar para eu me sentir bem. Há muitos anos, quando fiz uma lesão bastante complicada na perna, e desde aí tenho vindo a descobrir e a encontrar várias formas de o fazer. E nunca o fiz sozinha, ou seja, fiz vários acompanhamentos diferentes,
Posso dizer que durante a gravidez e durante o pós-parto, e digamos que talvez o último ano, os 3 elementos principais do meu exercício físico é efetivamente o Pilates, e aí eu vario entre Pilates de máquinas e uma aplicação de uma americana que eu adoro e que já tem não sei, se calhar há 6, 7 anos que eu uso. E ela também é super apologista de exercício curto, mas consistente. E depois, também acompanhamento da doula Catarina, que também vamos ter aqui episódios, ou já tivemos aqui alguns episódios no canal, que ela tem uma modalidade que ela criou, que é o Yogi Lattes, e eu, por exemplo, utilizei muito ou utilizo essas aulas durante a gravidez e durante o pós-parto, sobretudo. Acho que isto já é muito individual, obviamente. E depois, o tipo de exercício que eu adoro fazer é exercícios somáticos, e que eu hoje em dia utilizo também uma aplicação de uma miúda americana, e confesso que adorava, uma vez que volto a viver em Portugal, descobrir um pouco mais sobre o exercício somático, quem é que existe, porque eu acho que é um tema muito pouco ainda abordado, na minha opinião, e são exercícios que mexem no nosso sistema nervoso profundo. O que é que isto quer dizer? É que em vez de serem exercícios de força, desse tipo de abordagem, são exercícios que trabalham muito o regularmos o nosso sistema nervoso internamente através dos nossos movimentos, e normalmente são movimentos muito tranquilos, ou pronto, também há outras vertentes que são vertentes de movimento mais mexido, digamos assim, mas o que eu quero dizer é que não são movimentos com uma estrutura muito fechada. Pronto. Não vou entrar muito em detalhe aqui porque eu própria não é uma área que eu conheça muito, e portanto também não quero estar aqui a inventar. Estou só a partilhar aquilo que tem feito parte da minha rotina. Onde eu também queria chegar e dizer é que uma das coisas que está a sair imenso agora, vocês com certeza têm ouvido também, é a questão da musculação e o impacto da musculação e o impacto que isso tem na nossa saúde óssea, na nossa saúde a todos os níveis, não é? E, portanto, eu realmente cada vez mais prioritizo isto, porque eu acho que eu estou com 33 anos e sinto que estou numa fase da minha vida em que eu já passei aquela fase de fazer um monte de asneirada e agora continuo a fazer asneiras, não é isso? Mas acredito muito que é agora que eu posso prevenir, não é? Ou seja, é agora que também começam algumas maleitas, realmente, e eu acho que é agora que eu posso começar a prevenir. Portanto, a questão da musculação durante esta gravidez eu não consigo fazer, eu não tenho força, não tenho... eu uso sempre a palavra estrutura, porque para mim é mesmo isso. Eu sinto que o meu corpo não está neste momento com vontade de puxar tanto por aí, e o que tem acontecido é que quando eu exagero, basicamente passo o resto do dia, pronto, mesmo muito cansada e às vezes até mal disposta. E, portanto, foi também para mim uma aprendizagem de deixar ir e de aceitar, pronto, aquilo que eu estou a viver agora. Não é fácil, acho eu, porque nós vivemos de facto numa sociedade que alimenta muito a produtividade, o fazermos muito, o fazermos bem, o fazermos, lá está, fazer exercício tranquilo, não é propriamente fazer exercício, pronto, todos estes conceitos que nós temos, ou pelo menos eu tenho, fazem com que quando o nosso corpo não nos deixa fazer alguma coisa, fiquemos possivelmente um pouco contrariadas e talvez até um pouco irritadas, e há um processo de aceitarmos essa realidade, pronto. E para mim, este foi o aceitar para mim. Portanto, onde é que eu quero só para concluir? Gostava muito de te motivar com isto a que observes o teu dia, observes que, em que momentos é que tu poderias incluir uma pequena rotina. E eu acho que isto é outra coisa também que eu sinto que é, no fundo, também é uma aprendizagem muito grande, que é nós muitas vezes queremos logo chegar a um objetivo gigante, não é? Eu agora quero perder não sei quantos quilos, ou eu agora quero me sentir
sem dores nenhumas, ou eu agora quero fazer exercício 45 minutos por dia. E passamos do 0 aos 45 minutos, do 0 aos 10 quilos, do 0 a tudo isso. E o que eu tenho aprendido com todos os cursos que eu também tenho feito e com todas as experiências que eu tenho feito em mim própria, é que mais vale fazer um bocadinho do que não fazer nada. Porque é com esse bocadinho que nós depois conseguimos construir um pouco mais por cima desse bocadinho, e mais por cima desse bocadinho, e mais por cima, e vamos andando até chegar onde nós queremos. E, portanto, com isto eu quero dizer que 5 minutos, para começar, podia ser bom. E provavelmente o que vai acontecer é que vocês vão sentir melhorias, e ao sentirem melhorias vão sentir motivação, e daí vai haver uma evolução e um caminho que vos levará ao sítio onde vocês querem chegar. Portanto, mexam-se, procurem o tipo de exercício e o tipo de acompanhamento que vos faça feliz e preenchidas, e vão fazendo um pouco de cada vez, porque fazendo um pouco de cada vez vão chegar com certeza onde vocês querem chegar. E a minha querida doula Catarina Pardal diz sempre: movimento é o melhor medicamento. E eu acredito cada vez mais nisso, e tem sido uma prova nas 2 gravidezes e também, digamos, em todos os meus processos de recuperação física, seja no pós-parto, seja depois da lesão que eu falei há pouco. Portanto, tudo isto é um caminho, obviamente, mas encorajo-te muito a encontrares aqui algo, porque é um elemento que eu acho que é profundamente importante e vital para trazermos felicidade à nossa vida e à vida da nossa família e das pessoas que nos rodeiam. Muito obrigada e até breve. Se este episódio te tocou, partilha com outra mãe, comenta e segue o podcast. É com essas partilhas que o Ser Mãe no Agora cresce e eu consigo continuar a criar este conteúdo para ti. Obrigada por poder fazer parte da tua viagem e até já!